Olá, bem-vindo a mais um capítulo do módulo de estereotaxia. Nesta videoaula, apresentaremos os componentes do sistema estereotáxico e suas bandejas de armazenamento, esterilização e transporte. O AIM System possui duas bandejas de armazenamento, esterilização e transporte. Cada uma delas está identificada com os números 1 e 2. A bandeja número 1, também chamada de bandeja de fixação, contém os componentes que serão utilizados no momento da fixação do aro estereotáxico na cabeça do paciente. Isto permite que a fixação do aro estereotáxico seja realizada fora do centro cirúrgico, podendo também ser fixado na sala de diagnóstico de imagens ou até mesmo no quarto do paciente, evitando assim o risco de contaminação dos componentes durante a fixação do aro estereotáxico na cabeça do paciente. As duas bandejas estereotáxicas possuem tampa transparente, que permite fácil visualização do seu conteúdo, assim como dispositivos de abertura e fechamento, sendo 2 localizados nas extremidades e 4 nas laterais da bandeja. Estes dispositivos de abertura e fechamento possuem sistema de fecho rápido, facilitando o seu manuseio e mantendo a caixa fechada com segurança durante o transporte, esterilização e armazenamento. No centro da bandeja, você encontrará outra bandeja menor, que contém 9 parafusos reutilizáveis de aço inox, sendo 4 grandes, 4 médios e 1 pequeno, assim como também 12 parafusos plásticos, sendo 4 curtos, 4 médios e 4 grandes. Na parte inferior, encontram-se 4 chaves de fixação Allen, sendo 2 número 4 e 2 número 6. As chaves de número 4 são utilizadas para fixar os parafusos metálicos, enquanto as chaves de número 6 são utilizadas para fixar os parafusos plásticos. Na parte inferior da bandeja, você irá encontrar o aro estereotáxico com o segmento reto e o segmento curvo. Nas laterais da caixa se encontram as 4 barras de extensão, sendo 2 anteriores e 2 posteriores. Na bandeja número 2, você irá encontrar uma bandeja menor, utilizada para armazenar as cânulas reutilizáveis. No centro da bandeja, você também irá encontrar uma régua milimetrada, 3 parafusos de fixação da régua, um semi-arco, uma barra Z longa, uma barra Z curta, um chariot, também conhecido como carrinho milimetrado, um tubo milimetrado, uma guia da barra Z longa e uma guia da barra Z curta. As composições básicas do AIM System podem variar de acordo com cada país ou mercado. Por isso, verifique com o seu distribuidor ou representante local para obter maiores informações. Também é muito importante que leia atentamente as recomendações descritas no Manual do Usuário do Sistema Estereotáxico AIM System, a fim de obter uma maior segurança e precisão no procedimento. É chamada de upward, ou para cima, toda abordagem onde o alvo está localizado acima do aro estereotáxico. Nesses casos, tanto a guia da barra Z e a barra Z devem seguir a orientação upward. Quando a trajetória desejada for crânio-caudal,
a régua milimetrada deverá ser fixada na parte lateral do aro, que poderá ser à direita ou à esquerda do aro, dependendo da localização do alvo. Nas abordagens onde a fixação for realizada utilizando as barras de extensão, o alvo estará sempre para cima do aro e o segmento curvo poderá ser fixado para cima ou para baixo, de acordo com a preferência do neurocirurgião. Uma outra opção é a de se utilizar o segmento A, e nesses casos, a régua milimetrada deverá ser fixada na parte anterior ou posterior do aro, dependendo da localização do alvo, com o objetivo de deixar livre as áreas laterais da cabeça do paciente para a realização de trepanações ou craniotomias. Toda vez que o neurocirurgião desejar realizar trajetórias com ponto de entrada lateral, a régua milimetrada deverá ser fixada na parte anterior ou posterior do aro, dependendo da localização do alvo. É chamada de downward ou para baixo toda abordagem onde o alvo estiver localizado abaixo do aro estereotáxico. E neste caso, a guia da barra Z e a barra Z devem seguir a orientação downward. A régua milimetrada deverá ser fixada na parte anterior ou posterior se o ponto de entrada for lateral. Na abordagem transfenoidal, o alvo geralmente será a hipófise ou o clivus, e a régua milimetrada deverá ser fixada sempre na parte lateral do aro, dependendo da localização do alvo. O objetivo dessa abordagem é deixar a parte anterior da cabeça do paciente livre para facilitar o ponto de entrada. Atenção! A fixação para essa abordagem deverá ser direta e com 4 parafusos. Para abordagens na região da fossa posterior, recomendamos realizar a fixação direta com 3 ou 4 parafusos e a régua milimetrada deverá ser fixada na parte lateral do aro, podendo ser à direita ou à esquerda, dependendo da localização do alvo. O objetivo dessa abordagem é deixar a parte posterior da cabeça do paciente livre para asepsia e melhor localização do ponto de entrada ou da craniotomia. É importante definir qual abordagem será realizada no momento da fixação do aro estereotáxico na cabeça do paciente. O M-System é um sistema estereotáxico versátil e as diversas possibilidades de abordagem estão relacionadas com a localização do alvo e a trajetória do instrumento. Seguir as recomendações do fabricante apresentadas neste módulo e a leitura do manual de instruções do equipamento é imprescindível. Antes de aprender como montar o sistema, vamos recordar alguns conceitos básicos da estereotaxia. O eixo X compreende a coordenada laterolateral, que pode ser à esquerda ou à direita do aro. Já o eixo Y compreende a coordenada anteroposterior e o eixo Z compreende a coordenada superior ou inferior em relação ao aro. O M-System é um sistema isocêntrico, ou seja, não importa o ponto de entrada ou o ângulo de abordagem, o instrumento sempre atingirá o alvo desejado. E por isso, o neurocirurgião tem total liberdade para definir a trajetória desejada, através dos ângulos alfa e beta. A angulação beta possui 360 graus e a angulação alfa de 24 a 120 graus. O ângulo alfa é representado no semiarco e é definido através da movimentação do Charriot. Já a marcação do ângulo beta é representada na barra Z e é definido através da movimentação do tubo milimetrado. Uma importante característica do M-System é o sistema de mira, que permite ao neurocirurgião checar se o instrumento está no centro da mira, ou seja, no alvo determinado durante o procedimento. Para utilizá-la, observe as orientações do vídeo a seguir.
A utilização da mira é muito importante para alguns procedimentos de cirurgias funcionais. Por exemplo, em uma cirurgia de implantação de eletrodo profundo, o DBS, ela permite ao neurocirurgião certificar-se de que o polo ativo do eletrodo de estimulação cerebral esteja no centro da mira, ou seja, no alvo estipulado. Realizar a montagem do sistema AIM System é simples. Assista ao vídeo a seguir e fique atento às orientações. Inicialmente, introduza a régua milimetrada no aro estereotáxico até que esta encoste totalmente no aro e, em seguida, fixe-a no aro utilizando os 2 parafusos correspondentes. O componente seguinte é a guia da barra Z, que possui uma janela para leitura de coordenada. Introduza a guia da barra Z na régua milimetrada até a posição da coordenada Y desejada e trave-a apertando os parafusos correspondentes. Em seguida, introduza a barra Z na guia da barra Z até a posição da coordenada Z desejada, fixando-a apertando os 2 parafusos laterais localizados na guia da barra Z. Agora, introduza o tubo milimetrado na barra Z, observe a coordenada angular beta desejada e trave-o, utilizando o parafuso correspondente da barra Z. Logo, observando que o semiarco esteja na posição correta, introduza o semiarco no tubo milimetrado até a posição da coordenada X desejada, travando-o com o parafuso correspondente. Antes de introduzir o charriot no semiarco, observe que este esteja na marcação 0. Isto é muito importante para garantir que o instrumento a ser utilizado atinja corretamente o alvo. Para isto, com as 3 buchas já conectadas no charriot, libere o parafuso anterior, ajuste o guia do charriot e, utilizando o manípulo posterior e superior, movimente a régua do charriot até atingir a posição 0. Em seguida, trave-o. Após esse passo, introduza o charriot no semiarco e trave-o na coordenada angular alfa desejada. Em seguida, feche a trava de segurança, girando o manípulo na ponta do semiarco. O passo a passo para esta montagem é muito semelhante à montagem upward lateral mostrada anteriormente. A grande diferença é a inversão da posição das coordenadas x e y no sistema. Nesta montagem upward anterior, você verá que a régua milimetrada representa a coordenada x e o tubo milimetrado representa a coordenada y. Já a coordenada z continua sendo representada com o mesmo componente, a barra z. Inicie a montagem introduzindo a régua milimetrada no aro estereotáxico e, em seguida, fixe-a utilizando os 2 parafusos correspondentes. Após, introduza a guia da barra Z na régua milimetrada até a posição da coordenada x desejada. Logo, introduza a barra Z na guia da barra Z até a posição da coordenada z desejada. Na sequência, introduza o tubo milimetrado na barra Z, observe a coordenada angular beta desejada e trave-o. Logo, introduza o semiarco no tubo milimetrado até a posição da coordenada y desejada. Posteriormente, introduza o charriot no semiarco e trave-o na coordenada angular alfa desejada. Agora, observe a coordenada angular beta desejada e trave-o, utilizando o parafuso correspondente da barra Z.
Inicialmente, introduza a régua milimetrada no aro estereotáxico até que esta encoste totalmente no aro e, em seguida, fixe-a no aro utilizando os 2 parafusos correspondentes. O componente seguinte é a guia da barra Z, que possui uma janela para leitura de coordenada. Introduza a guia da barra Z na régua milimetrada até a posição da coordenada Y desejada e trave-a apertando os parafusos correspondentes. Em seguida, introduza a barra Z na guia da barra Z até a posição da coordenada Z desejada, fixando-a apertando os 2 parafusos laterais localizados na guia da barra Z. Agora, introduza o tubo milimetrado na barra Z, observe a coordenada angular beta desejada e trave-o, utilizando o parafuso correspondente da barra Z. Logo, observando que o semiarco esteja na posição correta, introduza o semiarco no tubo milimetrado até a posição da coordenada X desejada, travando-o com o parafuso correspondente. Introduza o charriot no semiarco e trave-o na coordenada angular alfa desejada. Em seguida, feche a trava de segurança, girando o manípulo na ponta do semiarco. Para uma abordagem transfenoidal, monte o sistema com a régua na posição lateral do aro e gire o tubo milimetrado na coordenada angular beta desejada. Depois, introduza o charriot no semiarco e trave-o na coordenada angular alfa desejada. Para realizar a montagem do sistema estereotáxico utilizando as barras de extensão, atente-se ao passo a passo utilizando a régua milimetrada na posição lateral ou anterior ao aro. O passo a passo é o mesmo, porém, devem ser utilizadas a guia da barra Z longa e a barra Z longa. Introduza a régua milimetrada no aro estereotáxico. Em seguida, fixe-a utilizando os 2 parafusos correspondentes. Em seguida, introduza a guia da barra Z na régua milimetrada até a posição da coordenada X desejada e trave-a, apertando os parafusos correspondentes. Logo, introduza a barra Z na guia da barra Z até a posição da coordenada Z desejada, fixando-a através dos 2 parafusos correspondentes localizados na guia da barra Z. Na sequência, introduza o tubo milimetrado na barra Z, observe a coordenada angular beta desejada e trave-o. Logo, introduza o semiarco no tubo milimetrado até a posição da coordenada Y desejada, travando-o com o parafuso correspondente. Introduza o charriot no semiarco e trave-o na coordenada angular alfa desejada. Em seguida, feche a trava de segurança, girando o manípulo na ponta do semiarco. Observe a coordenada angular beta desejada e trave-o, utilizando o parafuso correspondente da barra Z. No início do procedimento cirúrgico, ao realizar a asepsia do aro estereotáxico, o neurocirurgião deverá preparar o campo estéreo de modo que este não interfira na montagem do sistema. É importante destacar que, quando utilizado um campo cirúrgico autoadesivo diretamente sobre o aro estereotáxico, a superfície do aro onde deverá ser fixada a régua milimetrada deverá estar totalmente lisa, sem nenhuma rugosidade ou dobra, porque poderá interferir na precisão das coordenadas estereotáxicas. É recomendado que um neurocirurgião defina as coordenadas no sistema estereotáxico e um outro neurocirurgião
confira as coordenadas novamente, com o objetivo de minimizar erros de coordenadas. Isso deve ser realizado antes da trepanação ou da craniotomia. Através das coordenadas x ou y, representadas no tubo milimetrado, é possível estabelecer uma coordenada contralateral de até 6 milímetros. Obrigada por assistir esta videoaula de montagem do sistema e nos vemos no próximo capítulo. Até lá!